Deus é lindo e maravilhoso. Quando nós saímos, nos aprontamos para vir à casa do Pai, a gente sempre vem na intenção de louvá-lo, de adorá-lo. Mas, irmãos, Deus conhece a necessidade do nosso coração. Por mais que a gente queira adorar e a gente esteja disposto a caminhar na presença do Senhor, sempre tem algo que nos machuca pelo caminho, sempre tem algo que nos deixa preocupado pelo caminho. E nessa madrugada, o Senhor, eu orando durante a madrugada, o Senhor me fez recordar de algumas coisas, e o Senhor disse que era para trazer a ministração sobre o paralítico de Betesda. E eu falei: Pai, mas eu já preguei tanto sobre isso, tenho tantas ministrações, embora eu goste muito dessa passagem em João, e o Senhor disse que era para trazer, então assim será. Então abramos a nossa Bíblia em João 5, onde o Senhor vai nos relatar mais um de seus milagres, mais um de suas maravilhas, mais uma de seus cumprimentos, porque o Senhor, quando Ele vier ao mundo, Ele já veio para cumprir algo que já foi escrito antes da fundação do mundo. E em João 5 vai nos dizer assim: depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, 5 varandas. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, e achava-se enfermo, e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Querido, o que Deus mandou eu te perguntar nessa noite, você quer ficar são? Eu não sei se você está enfermo de ordem física, eu não sei se você está enfermo na alma, eu não sei se é uma doença crônica, se é uma doença que o médico já disse para você que não tem, realmente não tem cura, realmente é ir para casa para morrer. Eu não sei se é uma falência financeira, eu não sei se é uma falência conjugal, eu não sei se é a sua família, seus projetos que estão entrando em falência. O que Jesus mandou eu perguntar para a igreja dele é: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Mas Jesus não perguntou para ele o que estava acontecendo. Jesus perguntou: tu queres ficar são? Mas muitas das vezes nós estamos tão feridos, tão cansados, que a gente, ao invés de ser sucinto em nossas respostas sim e não, a gente acaba querendo justificar por que a gente está naquela condição, porque a gente se sente envergonhado de não sair. Você tem ideia que é 38 anos, querido, você esperar por um milagre? O que me confronta a alma com esse texto é que quem levava aquele homem não tinha um dia que pudesse ficar junto para quando o anjo movimentasse a água, que jogasse ele lá dentro. Sabe o que acontece, meu querido, minha querida? Que muitas das vezes as pessoas elas querem até nos ajudar, mas ao modo dela. E na madrugada, quando o Senhor me revelara esse texto, ele me dissera assim: filha, sabe uma criança, um bebê, quando ele começa a comer suas primeiras papinhas? Eu disse: sim, pai. Ele disse: a mamãe, ela não coloca o pratinho com uma colher para ele comer sozinho, porque ele não tem função motora. E eu vendo a imagem, eu vi uma criança tentando comer, ela batia a colher no olhinho, na sobrancelha, porque a função motora dela não permitia que ela colocasse direitinho na boca. E o Senhor disse assim para mim: é isso que acontece. Muitas pessoas, filha, eles até querem ajudar, mas eles não têm a empatia de ir um pouco mais. Aquelas pessoas até ajudavam aquele homem, porque alguém tinha que levá-lo ali naquele lugar, mas alguém também precisava jogar aquele homem. Tem coisa que não tem como você fazer. E o Espírito Santo, continuando a me ministrar essa palavra na madrugada, ele me disse assim: filha, e você vê que depois que a criança vai
pegando uma certa idade, a mamãe já coloca ele para comer, porque a função motora dele precisa ser trabalhada. Então a mamãe coloca a fruta na mãozinha, a mamãe coloca a colher na mãozinha, ele até faz bagunça, mas ele sabe, filha, que ele precisa levar aquilo na boquinha. Por mais que ele deixe o ambiente sujo, caiu papinha, caiu suco no chão, mas ele consegue levar a comidinha, porque ele já criou uma resistência, ele já viu o que a mamãe fazia para ele. O que eu estou querendo dizer com isso, querido? É que muitas das vezes as pessoas até querem ajudar algumas pessoas aí fora, mas elas querem ajudar do jeito delas. Eu estou com uma mão, mas está parecendo Satanás, tira com duas. O que Deus veio dizer para mim e para você nessa noite, meu amado e minha amada, é que não importa se não estão estendendo a mão para você. Se largaram você no tanque de Betesda, eles te largaram no lugar certo. O que você quer dizer com isso, minha irmã? Eu estou dizendo para você, não fique triste, porque o Rei dos Reis veio perguntar para você nessa noite: queres ficar são? Aleluia. Jesus disse-lhe: levanta-te e toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Eu volto sempre a dizer isso. Quando Jesus curava no sábado, sempre tinha um para poder interferir, para poder trazer. Sabe quando você recebe uma bênção e sempre tem alguém que te traz uma péssima notícia, você logo esquece da bênção? Então, querido, você precisa entender uma coisa, que se Jesus quiser fazer no sábado, no domingo, no feriado, Ele faz durante a madrugada. E se Ele quiser falar com você, e às vezes não vai falar com quem está do teu lado, não importa, porque não tinha só aquele homem doente, tinham mais. Mas aquele homem, ele estava 38 anos. Você acha que quando ele não saía de casa carregado para estar lá, você acha que o coraçãozinho dele, às vezes, não falava para ele: eu vou nada, eu acho que não tem nem anjo? Porque segundo, querido, era o que as pessoas contavam, que mexia na água, e vento poderia ser um vento passando na água, e eu acreditando que aquela água iria me curar através de um anjo, eu recebi um milagre. Aquele homem poderia falar: eu não vou mais, tem 33 anos, 34 anos, 35 anos, 36, 37, 38 anos, eu não vou mais, essa bênção não é para mim. Não tem como, porque eu não consigo pular no tanque, eu não consigo sair da cama. Sabe, querido, muitas das vezes nós somos paralíticos, ou até estamos quase morrendo mesmo, tetraplégicos. Às vezes mexemos só o pescoço em algumas situações. Tem gente que só mexe o pescoço. E tem situações que ela nos coloca num aperto tão grande que mal conseguimos mexer o pescoço. Mas Jesus sabia daquele homem, porque aquele homem já estava 38 anos naquele local. Ele era mais velho do que Cristo. Então, quando Cristo veio para a terra, Cristo já sabia da história dele. Ou você acha que Cristo precisa ir conversar com você para saber dos seus problemas? Não. Isso não, meu querido. Ele já sabe muito antes. Então, os judeus disseram que tinha sido curado. É sábado, não te é lícito levar a cama. Sabe o que acontece, querido? O Senhor Jesus Cristo disse: levanta e toma. Sabe aquilo que segurava o homem? Hoje era o homem que segurava. Sabe essa situação que nos prende, que nos segura? Amanhã é você que vai segurar essa situação na tua mão. Então aquele homem precisou, a cama não era dele, ela não estava com ele todo aquele tempo, então ele precisava caminhar com ela, era dele, ele precisava carregar. Mas todo mundo ficou abismado no dia de sábado. Como pode isso acontecer? Queridos, esses opositores, eles não fazem. Quando você começa a fazer, eles sempre vão te criticar. Quando você começa a fazer, eles sempre vão questionar. Mas Jesus não estava importando-se com isso. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Jesus saiu, Jesus não estava ali para
para criar burburinho, Jesus não estava ali para aparecer. Sabe o que acontece, meu amado? É que tem gente que se não aparecer, ele não faz. Aí quando alguém faz e não quer aparecer, ele também questiona. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis aqui, estação, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Então Jesus falou para aquele homem: hoje eu vou tirar você dessa prisão, hoje eu vou tirar você dessa cadeia, mas você precisa entender uma coisa: não volte a pecar, não volte a fazer, não volte a sentar em rodas que não vão alimentar você, não volte a praticar coisas que vai lhe trazer a morte. Te suceda algo pior. A Bíblia vai nos dizer que o salário do pecado é a morte, é o que nos resta. Mas Jesus estava dizendo para aquele homem que muitos levavam ele ao lugar, mas na hora de estender a mão para finalizar o projeto, eles não queriam. Sabe o que eu aprendo com isso, meu amado? Que as pessoas, elas até aceitam que você ande em um determinado ponto. Quando elas acham que a tua família vai prosperar mais do que elas começam a sair, começam a te puxar, porque elas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Mas o Espírito Santo da verdade veio nos revelar algo nessa noite, dizendo para mim e para você: o que tu queres que eu te faça? Você quer ficar são? Você quer ficar livre dessa enfermidade? Você quer ficar livre dessa falência? Você quer ficar livre dessa depressão, dessa síndrome do pânico? Esse espírito de suicídio aí que ronda a tua família, a tua casa? Esse espírito aí que esfriou a fé dos teus? Pode deixar que eu entre em cena hoje. Sabe, querido, porque é muito fácil a gente confiar em Deus quando as coisas estão dando certo. É muito fácil a gente confiar em Deus quando a gente tem carro, casa, marido, filho, saúde, a empresa está indo bem, o emprego está indo bem. Mas quando Deus começa a fechar as portas para poder sacudir e tirar algumas coisas de lugar, a gente já começa a dizer que Deus não está no cenário. E Deus não é menino, querido. Deus é homem. Deus também não é homem, nem filho do homem. Deus é o homem todo-poderoso. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando a Bíblia vai nos dizer que Ele tem o controle de todas as coisas, ela nos deixa claro que o domínio e o poder está sobre as mãos dEle. Tudo que acontece aqui embaixo é para a honra e a glória do Senhor. Se o Senhor te der algo, honra e glória dEle. Se o Senhor fechar uma porta, honra e a glória dEle. Se o Senhor permitir você ir ou você tiver que recuar, é para a honra e a glória dEle. O que nós entendemos que Ele mandou o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, meu amado, esse homem com H maiúsculo, para dizer que existe alguém superior aos homens, que acha que tem poder sobre a tua vida, só porque tem um cargo maior que você, só porque a família dele tem mais poder que você. Aí Jesus entra em cena e fala assim: eles podem ter, mas eles precisam saber de uma coisa, que se do céu não permitir algo acontecer, não acontece. Sabe, querido, o que eu aprendo com isso? Que aquelas pessoas até estavam dispostas a levar o paralítico, mas elas não estavam dispostas a entender e aceitar e estar do lado do paralítico durante o processo. Sabe o que acontece com algumas pessoas, querido? Que elas até estendem a mão para você, mas se elas entenderem que o agir das águas vai mudar a tua história, que você vai andar, que você vai romper, que você vai caminhar, que as coisas começaram a tomar outro rumo, que as coisas começaram a girar, que algumas coisas necessárias mudar de lugar, aí elas recuam. Mas aí Jesus entrou em cena e falou: você está esperando de ordem de anjo, mas eu vim te dizer nessa noite, nessa sexta-feira, me quebra de cadeias. Jesus manda dizer para você, igreja: eu mesmo vou fazer acontecer na tua vida aquilo que você quer, aquilo que você precisa, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem renunciado para receber de mim uma vitória. Eu, o próprio Jesus, farei acontecer. Eu não sei qual é o problema da sua vida e nem sei quantas noites você está chorando, mas uma coisa eu posso te dizer: Jesus tem um tempo novo. Hoje eu li um comentário onde uma irmã dizia que está há 36 anos esperando por um milagre, e aí eu me lembrei da palavra que o homem ficou há 38 anos,
E eu falei: Pai, tem gente que está uma semana esperando um milagre, só porque o Senhor não fez aquilo que Ele queria, Ele já não vai mais te adorar. E posso te dizer uma coisa, querido: nem tudo que nós pedimos para o Senhor vai nos entregar, porque Ele conhece nosso coração e Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas das vezes nós temos a liberdade sim de pedir ao Pai o que nós queremos, mas nós temos que ser maduros na fé para entender que nem tudo Ele vai nos dar. Quando o Senhor Jesus Cristo fala para ele: se possível for, afaste de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Querido, livre-arbítrio é para quem vive no mundo. O crente não tem livre-arbítrio. O servo de Deus não tem livre-arbítrio. Apóstolo Paulo nos ensinou que nós não temos esse livre-arbítrio. Nós somos servos, nós somos escravos, nós somos filhos, nós somos soldados do reino. Então nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Muitas das vezes eu deixei de viver coisas que Deus queria para mim, porque eu não queria para mim. E no meio do caminho eu fui entendendo: se o Senhor disse que é melhor, é melhor. Se Deus falar que é para você montar uma casa em cima de uma árvore e Ele disser para você é melhor, é melhor. Se Ele vier dizer ao teu cenário, querido, que você tem que passar por algo porque é melhor, aceite porque é melhor. Então o que eu tenho para dizer para você nessa noite: eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua luta, mas esse homem estava paralítico, esse homem não podia andar, esse homem não podia mover. Hoje eu declaro sobre a tua casa, eu profetizo sobre a tua história, que Deus tem um novo tempo para você. Mas a minha vida financeira está falida, a minha vida financeira está uma escassez. Haverá chuvas de bênção para você. Mas a minha vida emocional está uma bagunça, meus pensamentos estão uma bagunça. Eu declaro e profetizo sobre a tua vida paz, tranquilidade. Nós estamos falando de um homem, nós estamos falando do Senhor Jesus Cristo, que tem a paz verdadeira para nos dar, e não é essa paz falsa que o mundo dá, é uma paz verdadeira que Ele nos dá. O que você precisa entender nessa noite, meu amado, que se você deixar Deus controlar a tua vida, o mar pode ficar mais bravio, a seca pode dobrar, mas eu posso garantir uma coisa: não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e clama. Aquela viúva, o profeta disse para ela: buscai vasilhas muitas e não poucas. E ela entendeu que alguma coisa iria acontecer. Fechando a porta de sua casa com os seus filhos, ela dobrou uma jarrinha, uma botija de azeite que ela tinha em outras vasilhas. Querido, a Bíblia nos relata que o azeite parou. Deus vai te abençoar de uma forma tão grande, que vai chegar um dia que Ele vai parar uma bênção na sua vida, porque você não vai dar conta, não vai acabar. Vai parar, fechar a torneira, não vai acabar. O que eu estou querendo dizer com isso? Você vai ter para dar. Se você quiser emprestar, você empresta. Se você não quiser emprestar, não precisa, pode dar, porque não vai faltar. Aleluia. Oh, meu amado, ouça a palavra de Deus, escute a palavra de Deus. Ainda que esteja difícil, ainda que você abra seu armário e não tenha nada, ainda que você tenha que colocar água com açúcar na mamadeira para dar para o bebê, porque não tem de onde tirar o leite, querido, Deus vai fazer soprar na tua vida. Você vai ter para dar para outras pessoas. Você que hoje não tem dinheiro para pagar teu aluguel, tua água, tua luz, Deus vai fazer, querido, uma coisa tão grande, mas tão grande, que até você vai ficar surpreso. Querido, hoje é uma noite de quebra de cadeias. Está quebrado, está aniquilado. Vamos orar ao Senhor nessa noite e fala para Deus o que você precisa, igreja. Senhor Deus e Pai, Orianda de canta, alabalá, surianda de canta, alabaxérias, surianda de canta, alabaxuri canta, alabás, surianda de canta,
Deus pergunta para você nessa noite, igreja: queres ficar são? Queres viver o projeto que eu já fiz para você, meu filho, minha filha? Tem coisas, irmão, que Deus vai tirar das nossas vidas e Ele não vai restaurar, Ele vai restituir. Tem coisas que é necessário sair das nossas vidas para o novo chegar. Assim como tem coisas que Deus não restitui, mas Ele restaura. Você precisa entender uma coisa, igreja: você é muito mais valioso do que o mundo diz. Você é mais valioso do que o mundo diz. Se o mundo fala para você que você é um paralítico, que você não vai dar nada, Cristo veio dizer para você: toma a tua cama, salta, anda, dê pulo, dê glória. Existe um tempo de promessa cumprido na tua história. Para você que acha que ia passar esse final de ano no deserto, humilhado, escasso, vai não, querido, vai não. Ainda que você tenha que viver um milagre de ordem espiritual que Deus tem que fazer descer na porta da tua casa, Ele manda. Oh Deus querido, Deus amado, eu repreendo toda voz contrária contra a vida desse homem e dessa mulher. Eu repreendo todo espírito, meu Pai, de síndrome, Senhor. Síndrome, meu Pai querido, da pequenez. Esse homem que se acha inferior, essa mulher, meu Pai, que se acha inferior, que se acha, meu Pai querido, Pai amado, mais uma no meio da sociedade, é mentira do diabo. O Senhor chamou ela para ser diferente, e o Senhor vai fazer a diferença na vida, na história, na casa desse homem, na casa dessa mulher. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor nos mostrou no início deste culto, onde o Senhor mandou o próprio Satanás, Pai, pegar um saco de tudo e levar tudo aquilo
cabeça.